Bom dia, crianças. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje é de português. O nosso assunto é artigo. Vamos abrir o nosso livrinho na página 136 para acompanhar, por favor? Bom, meninos, nós já estudamos sobre vários assuntos em português e hoje vamos estudar artigo. Primeiro, crianças, vamos lembrar o que é substantivo. Substantivo é a palavra que dá nome a todos os seres, aos objetos, às cidades, aos países, pessoas e outros. Pois bem, o artigo, ele acompanha o substantivo. O artigo, ele vem antes do substantivo. E aqui nós temos no livro, leia estes versos da canção. Eu moro só com o meu pai, moro com a minha mãe, seu marido e meio-irmão. Gostoso é ter sempre uma família bem pertinho de você. Aqui nesse trecho dessa canção, nós vamos observar que eu tenho a letra O, que vem antes do meu pai. Eu tenho a letra A, que vem antes da minha mãe, e eu tenho a palavra uma, que vem antes da família. Então, essas palavras que estão destacadas, elas são artigo. O, a e uma. O artigo, crianças, eles podem determinar o gênero do substantivo e o número. O gênero, vamos relembrar, masculino e feminino. E o número, singular e plural. Então, o artigo, ele determina se o substantivo ele está no singular ou no plural e se ele é masculino ou feminino. E aqui eu tenho os exemplos, vamos ver. O avô, a casa, um cachorro, uma família. Embaixo, os avós, as casas, uns cachorros, umas famílias. No primeiro exemplo, em cima, o artigo ele está no singular. O avô, apenas um avô. A casa, somente uma casa. Aí vem um cachorro, uma família. Nos exemplos de baixo, os artigos eles estão no plural e os substantivos também. Os avós, as casas, uns cachorros, umas famílias. Eu não poderia dizer as casas. Eu tenho que ter concordância entre o artigo e o substantivo. Se o artigo ele está no plural, o substantivo também tem que estar no plural, ok? Os artigos, eles podem ser definidos e indefinidos. Quais são os artigos definidos? O, a, os, as. Os artigos definidos são aqueles que determinam o substantivo de modo particular e preciso. Então, os artigos definidos, eles determinam o substantivo. Não fica assim aquela coisa vaga, certo? Se eu digo assim, a casa, como tem aqui o exemplo no livro, então, não é uma casa qualquer, mas sim a casa. Então, aí o artigo é definido. Os artigos também, eles podem ser indefinidos. Quais são? Uma, uns e umas. Nós temos aqui no livro de vocês. Então, artigos indefinidos é o que determina o substantivo de modo vago e impreciso, certo? Ele não determina, ele é o contrário do artigo definido. O indefinido, ele deixa vago. É como se eu dissesse assim, uma família. Eu não estou especificando qual é essa família. Eu estou apenas dizendo que é uma família. Pode ser
qualquer uma família. Eu não determinei qual é a família. Então, fica assim, de certa forma, fica vago, fica indeterminado. Certo? Então, agora nós vamos para o conceito. Vamos ler o conceito de artigo. Os artigos são palavras que acompanham os substantivos e ajudam a defini-los ou a generalizá-los. Os artigos são o, a, os, as, uma, uns, umas. E aqui no livro, ainda na página 136, eu tenho alguns exemplos. Escreva o nome das imagens, colocando os artigos antes dos substantivos. Veja o exemplo. Aí tem um ônibus. O exemplo pode ser o ônibus, artigo definido, ou pode ser um ônibus, artigo indefinido. Aí na outra imagem eu tenho pincéis e eu tenho uma borboleta, que pode ser os pincéis ou uns pincéis. Na outra imagem, a borboleta ou uma borboleta. Observem aqui que o substantivo ele está no plural. O artigo ele está no plural, então o substantivo ele também tem que estar no plural no momento de escrever. Certo? Então, essa é a nossa aulinha de hoje, crianças, ok? Fique com Deus, estudem, vamos ter fé, vamos acreditar que essa pandemia já está quase terminando no nome de Jesus e que tudo vai voltar ao normal. Nós vamos voltar para a nossa sala de aula, ok? Fique com Deus e um bom dia.